de Deus Templo Central em Expedicionários sediar este lindo evento. Não tenham dúvida que nós teremos aqui 2 noites especiais, e você que veio a este lugar, você será por demais abençoado. O nosso Deus certamente tem momentos especiais para nós, e eu queria dizer-lhes que esses 40 minutos do primeiro dia são necessários para o credenciamento, mas essa pulseirinha que está no seu braço, ela não deteriora quando você vai ao banho, então procure mantê-la até amanhã à noite. Amanhã você já entra direto e nós teremos a noite inteira de ministração sem esses momentos iniciais. Vamos orar ao nosso Deus, rogando a sua bênção sobre nós e a sua permanente misericórdia neste lugar. Pai bendito e amado, nós te somos gratos porque chegou o grande dia do Congresso de Teologia Arminiana. Cremos, ó Pai, que nós seremos por Ti esclarecidos sobre essa vertente soteriológica que é tão importante, tão fundamental para o desenvolvimento do nosso saber teológico. Pedimos-te, ó Deus, que o Senhor inspire o Rustin Braia, Marlon Marx, que sejamos por Ti abençoados, que o Senhor possa ungir os lábios destes homens e falar-nos a Tua boa palavra. No nome santo de Jesus, rogamos-te inspiração e vida e graça abundante, que seja um tempo de visitação e de amplo conhecimento, é o que pedimos-te e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar nosso pastor, presidente da Assembleia de Deus Templo Central em Fortaleza, pastor Antônio José Azevedo Pereira, com a palavra. Deus seja louvado. Saúdo a todos e a todas com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, sem mais delongas, só dizer-vos da minha alegria, saudar a todos vocês, bem-vindos e bem-vindas, especialmente aos nossos queridos das nossas igrejas co-irmãs, estudantes, seminaristas, pastores, enfim, aqueles que amam a palavra, que querem aprender um pouco mais, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos, os acolhemos com grande alegria em nosso coração, embora que talvez você expose uma outra confissão, que não o sistema soteriológico arminiano, como é próprio da Assembleia de Deus. Mas, meus irmãos, hoje nós viemos compartilhar da palavra, viemos com muita alegria receber um pouco mais de Deus. Estamos entusiasmados para esses 2 dias de encontro no nosso seminário sobre arminianismo. Teremos neste ano ainda, nesse 2º semestre, outros mestres ensinando sobre o tema, pois julgamos ser relevante nesse tempo da nossa igreja. Agradecer o pastor Danilson, nosso irmão, amigo e cooperador em Cristo, que pastoreia conosco o rebanho da Assembleia de Deus, especificamente aqui na amada congregação da Expedicionários, que é uma igreja muito especial para o nosso ministério, e o Senhor o tem escolhido para este momento, para nos acolher aqui. Então todos sejam muito bem-vindos. Saudamos também, bem-vindo o nosso preletor, o Brian, e toda a equipe, os que estão patrocinando nosso seminário teológico, Casa da Bíblia, editora Reflexões, enfim, todos que estão envolvidos na coordenação, na organização deste evento, da nossa congregação. Que o Senhor vos abençoe. E agora vamos à palavra, porque é isso que interessa. Um grande abraço, espero que todos sejam ricamente abençoados pela inspiração e o poder do Espírito Santo. Quantos querem confirmar todas essas palavras dizendo um amém pentecostal? Amém. Valeu. A paz, igreja. Eu estou muito feliz hoje, porque eu soube da quantidade de pessoas que ia estar aqui hoje e ontem, que o Breno e o Valdemir me chamaram no meu WhatsApp e me avisaram. A gente estava em Londrina. Eu até queria dizer que eu e o Rustin, nós não dormimos praticamente. A gente acordou 3 horas, 3:30 da manhã praticamente. Pegamos o voo para São Paulo
Em São Paulo nós aguardamos 5 horas e viemos para cá, então a gente está direto. Então tem um pouquinho de paciência que a gente está um pouquinho devagar, pelo menos eu. Eu queria agradecer imensamente o apoio da Casa da Bíblia, que está com material aí hoje. Então, todos os livros os livros do Rustin estão aí, assim como dos demais autores da editora. Estou muito feliz de conhecer pessoalmente o Marlon, assim como o Breno. O Breno já é autor da casa há um pouquinho mais de tempo. Assim como o Glauco, que eu vou conhecer amanhã. E o Valdemir, que eu não vi ainda, mas eu quero conhecer pessoalmente. Agradeço demais. É um sonho para mim estar aqui, é um sonho realizado, porque há 3 anos, esse é o 4º ano do congresso, há 3 anos a gente tenta entrar e graças a Deus esse ano deu certo. Estou muito feliz, agradeço demais ao estado de Fortaleza, a cidade, né, de Fortaleza, por estar recebendo a gente tão bem. Ok. E o negocinho para passar? Não chegou. É primeiro para mim. É aquele? Eu vou precisar. Eu queria apresentar rapidamente os lançamentos da editora Reflexão. Para onde que eu miro? Ai, gente, desculpa. Tô cansada. Esse é o livro do Rustin, que a gente traduziu. O Rustin foi indicado o ano passado a mim pelo Stephen Gunter, que foi o último preletor aqui. Eu vou passar rapidamente porque a gente está com horário avançado. Esse é o novo livro do Carlos Augusto Vailate, lançamento. Não deu tempo para chegar em Fortaleza, porque com a Bienal em São Paulo as gráficas ficaram muito cheias. Mas graças a Deus já chegou na Reflexão. Esse é o livro do pastor Osiel, um pastor de uma igreja lá de Tirirical, no Maranhão, que tem apoiado muito o trabalho da teologia arminiana no estado. E é lançamento. Livro sobre a justificação em Paulo, Profecia e Glossolalia. Esse Profecia e Glossolalia é uma 2ª edição, tá? Ampliado e revisado. Reservas pastorais, e o outro não entra muito na teologia arminiana, mas é lançamento, que é Os Cães de Caça de Deus, que é uma questão do Pentateuco com o nazismo, tá? É um pastor do Sul, pastor assembleiano. Teoria e Método do Valdemir, acho que o Valdemir não chegou ainda, que eu não estou vendo ele. E a crítica e a forma da história do canon do Novo Testamento. Essa é uma coleção Pentecostalismo que a gente tem. A gente tem 18 livros já nessa coleção. E esses 2 são os 2 lançamentos desse mês. A Sociedade de Fausto, que é uma ficção. A História e Educação Teológica do Pentecostalismo Brasileiro, também de um pastor, Orlando Martins. John Wesley e os pregadores chamados metodistas. Esse livro a gente teve que dividir em 2, porque senão ficaria com aproximadamente 700 páginas. Então vai ficar volume 1 e 2. E a gente só conseguiu colocar esse. Fé e Obras, do pastor Vinícius Couto. Os 5 pontos do Calvinismo, do Brisson. O Nosso Cremos, do pastor Raifran, lá do estado do Maranhão. Assembleia de Deus, o Espírito na Igreja, História, Teologia e Diálogo, do Adriano Lima. E esse é um lançamento que não ficou pronto, mas eu queria mostrar para vocês. Esse é um curso que nós ministramos lá na editora Reflexão, um curso online. E por fim, acabou. Tô vendo agora, te achei. Queria agradecer. Me perdoa se tem autor meu aqui e eu não lembro. São mais de 600 autores na casa. Me perdoem, mas eu estou um pouquinho cansada, como eu disse. Agradeço novamente e vou passar a palavra para o Rustin. Espero que vocês se sintam abençoados e abraçados por ele nessa noite. Amém. Esse é o dele. Boa noite. Wow, look at all of you. There are a lot of you. Como tem muitos de vocês aqui, hein? Where did you come from? De onde vocês todos vieram? I am so humbled and honored that you would be here tonight. Eu me sinto tão humilde diante do Senhor em ter todos vocês aqui nesta noite. I'm worried that this won't be very exciting for you. Eu estou até com medo de que não seja tão bom para vocês aqui.
But I'm hoping that this will be a time of learning and growth that will be beneficial to you. Mas eu espero que esse vai ser um momento de aprendizado, de crescimento e que vai ser muito bom para vocês. For your faith and for your churches. Para a sua fé, para as suas igrejas. This is my 4th day in Brazil now. Esse é o meu 4º dia no Brasil agora. And I've been overwhelmed by the beauty and the wonderful people. E eu tenho sido tratado muito bem com pessoas maravilhosas. This is my 4th hour in Fortaleza. Essa é a minha 4ª Hour. I've only been here for 4 hours. Ok. Yes. Essa é a minha 4ª hora em Fortaleza. And in that short time, I've seen you have an amazingly beautiful city. E nesse pouco tempo que eu estou aqui, eu tenho visto uma cidade maravilhosa. Wonderful food Comida maravilhosa. and beautiful people. E pessoas lindas. Yeah. So I bring you greetings from California in the United States. Então, eu estou vindo da Califórnia, nos Estados Unidos. And I do hope that tonight and tomorrow, as we learn about Arminius, that we'll be able to learn and grow together. E hoje e amanhã, como nós estamos aprendendo sobre Armínio, eu espero que nós aprendamos e cresçamos juntos. And I should also add that I'm confident that many of you could teach me much about faith and theology. E eu queria dizer uma coisa, eu também estou assim, bastante com expectativa muito grande de que vocês também possam me ensinar alguma coisa sobre teologia. When I set out to write this little book on Jacob Arminius, I wanted to write a true introduction. Quando eu comecei a escrever esse livro sobre Armínio, eu queria escrever inicialmente sobre uma introdução. There are many great books on his theology and on his life. Existem muitos livros bons com respeito à vida de Armínio e à sua teologia, And some of them are for sale here. e alguns deles estão para vender por aqui. But in my opinion, none of them were an introduction. Mas, na minha opinião, nenhum deles trazia uma real introdução. I'm in the Arminian tradition, and I made it all the way through the PhD level of study without ever studying Arminius. Eu tenho sido tradicionalmente arminiano e todo o meu estudo tem sido baseado em Armínio. And at least in my context in the United States, that's pretty common. E no meu contexto, nos Estados Unidos, é muito comum. He seems almost forgotten about. It seems what? Forgotten about. E muitas vezes as pessoas vão esquecendo a respeito. A gente precisa estar retomando. O retorno não está bom para mim, irmão. Eu não estou ouvindo a voz dele bem aqui. Se puder ajudar aqui com esse retorno, fica melhor para mim. I'm talking about the return. Yes, yes. And I was hoping to remedy that. E eu espero corrigir esse problema nos Estados Unidos. I never dreamed that it would also meet such a need here in Brazil, Eu nunca pensei que essa necessidade também existia no Brasil. where Arminianism is flourishing. Mas o arminianismo aqui está florindo, né? And more importantly, where Christianity and our faith is flourishing. E mais importante do que o arminianismo florindo é que a nossa fé e o nosso cristianismo também está florindo. So I hope this little introduction will be deemed helpful to your life and your faith. Então eu espero que essa introdução seja de muita ajuda para a sua fé e para o seu cristianismo. And my prayer is that this book will help render Arminius' theology accessible to a wide range of Portuguese-speaking pastors and students and lay people. E o meu livro, ele está ajudando a muitos pastores, muitos estudantes da língua portuguesa. So I'm going to talk for just a few minutes about Arminius' life, Então vamos falar um pouquinho sobre a vida de Armínio, but you can find much more about that in the first 1/3 of my book. mas você pode achar muito mais nas primeiras páginas do meu livro. The rest of the time together tonight, we're going to talk about his theology, E o resto da noite hoje nós vamos falar basicamente sobre a teologia arminiana. and then tomorrow we're going to look at how his theology might might benefit having discussions with Wesleyans and also with Karl Barth. E amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre a teologia de Karl Barth e também John Wesley. e John Wesley. Yes. So Jacob Arminius was born in 1559 in Udwater, Holland. Jacó Armínio nasceu em 1555. 1559. Ok, city. Udwater. Em Udwater. It's a Dutch name. It's okay. É um nome alemão, então não espere que a pronúncia fique tão boa. Within the first year of his life, his father died.
No primeiro ano da sua vida, o pai dele morreu leaving his mom to raise he and his siblings alone. e ficou a mãe dele sozinha para cuidar dele e dos seus irmãos. As is the case today, that was a difficult thing for her. Como hoje em dia, foi uma situação muito difícil para ela. And Arminius was lucky because several wealthy men came in and served as his benefactor to get him a good education. E Armínio teve sorte, porque logo depois ele foi socorrido por pessoas de muitas condições financeiras que puderam ajudá-lo na sua educação. He went to wonderful schools and eventually went to the University of Marburg. Ele frequentou escolas maravilhosas e a Universidade Marburg de Marburg, it's in Germany. na Alemanha. While he was there, something took place that would forever change his life. Enquanto ele estava ali, alguma coisa aconteceu que iria mudar a sua vida para sempre. The town he grew up in was predominantly Roman Catholic. O lugar onde ele cresceu predominantemente era católico romano. But what was happening in the Western world at that time with the Reformation is that Protestants and Catholics were fighting each other. O que acontecia num contexto da história daquela época é que havia uma briga muito grande entre o catolicismo e o protestantismo. And for 1 year, Protestants took the city over. Durante um ano, os protestantes dominaram a cidade, which meant many of the people converted to Protestantism. o que significa que maior parte da população se converteu ao cristianismo. And then a year later, as the Spanish Empire was faltering and as they were losing their hold in Holland, they sent in one last push to take the city back over. Mas um ano depois, como os espanhóis começaram a perder o seu território na Holanda, eles começaram a dominar a cidade onde Armínio estava. And it wasn't just Spanish soldiers, they hired lots and lots of mercenaries. E não era só soldados espanhóis, tinham muitos mercenários. Mercenaries who just cared about money and the spoils of war. Eram pessoas que só estavam interessadas em dinheiro e os espólios da guerra. And so they showed no mercy when they came into the city. Então eles não demonstraram nenhuma misericórdia quando eles invadiram aquela cidade. And on August 7th, 1575, everyone in the town was massacred. E naquele ano de 1574, toda a cidade foi tomada e violentada. The events are very brutal. I'll leave them for the book, but I do explain some of what happened. Os eventos foram realmente brutais. Eu gostaria de deixar alguns detalhes para o livro, mas eu vou falar um pouco aqui. Only a few people escaped, one of whom was Arminius' aunt. Somente poucas pessoas escaparam daquela brutalidade. Uma delas foi a tia de Armínio. But his mother and all of his brothers and sisters were killed. Mas a mãe de Armínio e todos os seus irmãos foram assassinados. This is the subtitle of my book because I'm convinced that it would forever leave a mark on Arminius. Isso é um dos subtítulos do meu livro, porque eu estou convencido que Armínio sofreu com aquela situação. He knew firsthand the terrible pain caused by war and violence, especially when Christianity was involved. Ele sentiu na pele todo aquele drama daquela guerra, principalmente porque o cristianismo estava envolvido naquilo. Somehow all of this was done in the name of Christ. Muitas dessas coisas foram feitas em nome do Senhor. And I think that would linger with him. E eu acho que ele ligou isso com a fé. Well, we'll come back to this, but to finish his short biography, he goes and he visits the town, he sees what's happened, and then he goes to the University of Leiden for further studies. Nós vamos já voltar a alguns detalhes desses acontecimentos, mas o que acontece é que ele voltou à sua cidade, testemunhou todas aquelas atrocidades e passou a frequentar agora uma universidade. Did you say the name of the university already? No. Leiden? Leiden, Universidade de Leiden. He goes back and when he does his studies, he begins to form his theology. Então, a partir daquele momento que ele começou a estudar naquela universidade, ele começou a criar a sua própria teologia. At Leiden, he encountered a young professor by the name of Beza. Ele conheceu ali um professor chamado Beza. Just a minute. Vocês pronunciam Beza mesmo o nome dele em português? Vocês que estudam? Beza? Pronunciam Beza, né? Ok. Theodore Beza. All right. They are familiar with the name Beza. Yes. Okay.
And actually, I'm sorry, he goes from Leiden to Geneva, and that's where he meets Beza. Desculpe, ele foi da Universidade de Leiden to Genebra, até Genebra, e ali ele começou a conhecer Beza. And Beza was one of Calvin's key students or heirs. E Beza era um dos grandes chaves do calvinismo na época. Beza took Calvin's theology to a new and even more rigid level. Beza pegou a teologia calvinista e levou para um patamar ainda mais elevado. And what he does in particular is he makes predestination the focus or the key starting point of his theology. E o que ele faz a princípio é colocar toda a predestinação como o âmago do calvinismo, Even before the doctrine of creation. mesmo depois da doutrina da criação. And so for Beza, the punishment for sin can be said to precede even sin itself. Então, para Beza, o pagamento pelo pecado poderia até preceder a sua situação como ser humano. What I call this is an intensification of Calvinism. O que eu chamo disso é de uma intensificação do calvinismo. And this reaches its culmination at what's called the Synod of Dort in 1618 and 1619, so 400 years ago. E isso é o que nós chamamos do Sinódrio de... Say again the name, I think it's Germany. Acho que é alemão. Ok. O Sínodo de Dort em 1618, 1619. And this is important because what comes out of this synod is what we know today as Calvinism. Isso é muito importante, irmãos, porque tudo que a gente sabe do calvinismo parte a partir desse acontecimento. Or Reformed theology. Ou teologia reformada. Some have argued that the theology that comes out of this synod is more about Beza and others than Calvin himself. Toda a teologia que veio desse sínodo vem da teologia de Calvino. Whether or not that's true is probably going to have to be left for another day. Se é verdade ou não, nós vamos aprender com o tempo ou em outro dia. But the point is that the theology that Arminius encounters in Beza and others is something that's much more rigid and inflexible than what he first learned of Calvin. Mas o que se sabe é que Beza pegou toda aquela teologia de Calvino e fez dela algo mais forte, entendeu? Levou para um outro patamar, tipo que ele radicalizou a doutrina do calvinismo. And he begins to question this, and then we'll see how that develops later in his life. E nós vamos observando como é que isso vai se desenvolvendo através da vida de Beza. After completing these studies at Geneva, he's hired as a pastor in Amsterdam. Depois que ele concluiu, are you talking about Beza or Arminius? Armínio? Ok. Depois que Armínio concluiu, can you say again? I lost the point. That's okay. After finishing at Geneva, Arminius is hired as a pastor in Amsterdam. Depois que Armínio terminou seus estudos em Genebra, ele foi contratado como um pastor em what city? Amsterdam, Holland. Em Amsterdã, na Holanda. And he serves as a pastor for 15 years. E ele ficou servindo como pastor por 15 anos. His theology is very pastoral in nature. A teologia dele é bem original. That's something that drew me to it, and it's something that I think causes it to linger today in importance. É justamente o que chegou para os nossos dias, é o que nos traz a meditar sobre a verdadeira teologia. Again, I explain this more fully in my book, but he serves as a pastor for 15 years, and then he begins to get the itch to serve as a professor, the temptation. Eu explico um pouco mais sobre isso no meu livro. Durante o tempo que ele passou como pastor, ele enfrentou muitas tentações e muitas situações. And if you're interested, there's a few things that cause him to make this transition to being a professor of theology. Se você está interessado, a partir daí ele começou a ser professor de teologia. First, as time goes on, he becomes interested in publishing books. Em primeiro lugar, ele começou a se interessar por livros publicados. The second is he encounters the plague, and in doing this, he encounters people who want to talk about the assurance of salvation. E a partir daí ele começou a conversar com pessoas que acreditavam na salvação eterna. This causes him to think about and develop his theology. E isso passou a fazer sobre Armínio, a trazer um efeito sobre a sua vida, de forma que ele passou a meditar profundamente sobre a sua teologia.
Next, the city itself just went through massive changes during this later period of his ministry. Outra coisa bem interessante é que a cidade em que ele se encontrava passou por grandes transformações naquela época. And this really strong Calvinism became very powerful and popular in the city. E o calvinismo começou a ficar forte e popular naquela cidade. And then finally, he becomes obsessed with Romans chapters 7 through 9. Então ele começou a meditar muito sobre a passagem de Romanos Romans de 7. 7 a 9. And all of these things cause him to focus in on the desire to be a professor, to write and to teach E theology. todas essas coisas, todo o ensino calvinista, toda a sua teologia que ele aprendeu na faculdade, começaram a empurrá-lo para ser um professor. And so he moves back to the University of Leiden in 1603, where he becomes a professor. Então ele voltou para a universidade 1603. em 1603, onde ele se tornou um professor. And there he encounters a colleague named Francisco Gomares. E aí ele conheceu um colega chamado Francisco Gomorra And Gomares Gomaros. is like Beza in this very strong, rigid Calvinism. E Gomaros é como Beza, tem um calvinismo muito forte. These two figures, Beza and Gomares, these are really his counterpoints, or the ones he argues with. Gomaros e Beza são as figuras principais de todas as discussões que Armínio havia criado com respeito ao calvinismo. And from his first day on the job in Leiden, he and Gomares clash or butt heads. E nos seus primeiros dias de trabalho, ele brigou muito com Gomaro. Eventually, even the government can't handle it, and they request that these two sit down and write out disputations explaining each their theology. Às vezes as pessoas precisavam intervir, pedir para eles pararem com o conflito e separar a briga. The result of this is in 1608, Arminius writes his most important work called the Declaration of Sentiments. O resultado disso é que em 1608, Armínio publicou a sua primeira obra, Declaration of Sentiments. Declaração de Sentimentos. É assim que vocês conhecem aqui? Declaração de Sentimentos. And this is, if you want to know what Arminius' theology is, this is the thing to read. Então, se você quiser conhecer a teologia de Armínio, o livro é esse, Declaração de Sentimentos. I always recommend reading primary sources if you can. Eu recomendo também que você leia e faça pesquisas também, se você puder. And I believe we have a translation of that back there, right? There you go. Tem uma tradução desse livro? A sua editora? Tem a tradução desse livro aí, Declaração de Sentimentos, hein? Está disponível aí para vender? Como? Como é? Ok, all right. Okay. However, within 1 year, before they even get to finish this process, he dies of tuberculosis in 1609. E até que ele chegasse ao final de todo esse processo, ele morreu de tuberculose. Say the year again? He died? 1609, tuberculosis. 1609 ele morreu de tuberculose. He dies as a young man, unable to really finish his theology. Ele morreu um homem jovem ainda e não teve condições de concluir a sua teologia. Many gathered at his funeral, friends and enemies. Muita gente no seu funeral, na verdade, eram seus inimigos também. And the eulogy spoken says that this man who has died was severely misunderstood by all. E um dos preletores do seu funeral disse assim: esse homem que morreu, ele foi mal compreendido pelas pessoas. And I think that's still true today. E eu acho que isso continua sendo verdade hoje. So that's a very brief look at his life. Então assim, isso é um resumo da vida de Armínio. But I do that because there's just a few points I want you to keep in mind as we look at his theology. Mas eu gostaria realmente de apresentar esse breve resumo para que você pudesse entender um pouco da vida e da teologia arminiana. The first is that he comes from humble roots. He's an orphan. Em primeiro lugar, ele veio de uma situação totalmente simples. Ele era órfão. And if it weren't for the help of Christian men who came and helped him, he would never have been where he was. E se ele não tivesse aquela ajuda financeira de pessoas mais ricas que ele teve, talvez não tivesse chegado até nós a sua teologia. In one day, just like that, he lost all of his family in a religious massacre. Em um dia assim, ele perdeu tudo, perdeu toda a sua família. Several of his children die at a very young age. Muitos dos seus filhos morreram ainda jovens também. He knew the plague and he himself died of tuberculosis. Ele conheceu a praga e ele mesmo morreu de tuberculose. So he knew suffering. Então, Armínio sabia o que era sofrimento. And also more than anything else, he was a pastor.
Mas acima de qualquer coisa, ele era pastor também. And he was a pastor who loved Scripture. E era um pastor que amava as Escrituras. Arminius, the man, in other words, cannot be separated from his theology. Na verdade, o homem armínio não pode ser separado da sua teologia. As scholastic and complex as it may be, Por mais escolástica que seja e complexa, his theology is both biblical and practical. a teologia dele é ao mesmo tempo bíblica e prática. And for that reason, I think it's just as relevant today as it was in the 16th and 17th centuries. E é por isso que eu acho que desde aqueles séculos essa teologia tem perdurado até os dias de hoje. Now let's look at his theology. Então vamos dar uma olhada mais firme na teologia de Armínio. Arminius lived at a troubling, turbulent time where the world was rapidly changing and religion was rapidly changing. Armínio estava vivendo num momento muito turbulento, onde tudo estava mudando de forma muito rápida. A religião estava mudando de forma rápida. He grew up in and he saw these constant battles. Ele cresceu num lugar em que ele via diversas batalhas o tempo todo. And I think that amidst all of this caused him to be cautious to just blindly accept one tradition or another tradition. E eu acho que todo esse contexto deu para Armínio a ideia de que ele não poderia ficar cegamente olhando somente para uma doutrina ou um ensino. I think he saw the danger of just blindly following a tradition. Acho que ele viu o perigo de ficar cego ou muito apegado a um tipo de ensino somente. I like to call this the danger of, in English, of isms or ismos, right? Exatamente, exactly. Yeah. Eu chamo esse combate que ele queria dar ao que vocês chamam aqui no Brasil de ismos, como por exemplo, espiritismo, islamismo. Então são os ismos. There's a danger in following a particular party or system or denomination too blindly because we then forget why we follow in the first place. Existe um perigo muito grande em você às vezes seguir cegamente um tipo de doutrina, porque depois você perde o fio da meada do que realmente ela deveria ser. So it's important to learn things like our tradition, which is what you all are doing tonight. Então é importante aprender coisas como tradições, como por exemplo nós estamos aprendendo hoje. And the reason why I think this experience of his hometown is so important E a razão pela qual eu acho que toda essa experiência que Armínio teve em sua própria cidade é importante, is I think it told him the dangers of following these traditions too tightly, and he decided that he was going to follow Scripture first and foremost. é que ele tomou uma decisão. Sabe uma coisa? Ao invés de ficar seguindo cegamente essas coisas, eu vou seguir as Escrituras. He was reformed and he loved Calvin, Ele era reformado e ele amava Calvino. and yet he was more determined to be faithful to Scripture than Calvin or what Beza and Gomarus said Calvin taught. Mas ele estava certo de uma coisa: ele queria ser mais apegado às Escrituras do que às coisas que o calvinismo ensinava, Beza e Gomora. É Gomora o nome? Just a minute. O nome dele? Gomaro. I'm sorry. Gomaro. Despite the scrutiny that he went under, his teachings began flourishing and spreading like a fire. Apesar de todos esses sofrimentos que Armínio passou, os seus ensinamentos passaram a se espalhar como fogo. They spread all over Europe, eventually even to people like John Wesley. E eles se espalharam de tal forma que chegaram a atingir até pessoas como John Wesley. John Wesley faced incredible scrutiny over his Arminian theology. John Wesley enfrentou diversas situações com a teologia arminiana. Many don't know this, but the early settlers to the United States faced persecution if they were Arminian. Arminianism was actually outlawed. You gotta say again. Sorry. The early settlers who came to the United States, they had Arminianism was outlawed. Okay. So if they came, they couldn't be Arminians. All right. Even though we're a country of free religion. Ok. E na América, nos Estados Unidos, nós tivemos problemas, porque as pessoas que vinham com a teologia calvinista dizia que os arminianos, na verdade, estavam completamente errados, era coisa ali de fora da lei. And to my understanding, many of you face criticism and critique for being Arminian today. E, ao meu ver, vocês têm uma visão da teologia arminiana. But Arminius' theology is a theology of grace and hope.
Mas, say again? Theology of grace and hope. A base da teologia arminiana é graça e esperança. It's grounded solely in the life, death, resurrection, and ascension of Jesus. Ela está baseada na morte, ressurreição e ascensão de Jesus. His theology is thoroughly Trinitarian and highly Christological. A teologia de Armínio é a teologia da Trindade, é a teologia cristológica. And Arminius' sustained Christology is refreshing and helpful in formulating how Christians might engage things like sin and death. E a teologia de Armínio é aquela teologia refrescante que nos mostra a verdade através das Escrituras, de que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. And what Arminius wants to do when he begins developing his theology is hold together the tension of God's sovereignty and human freedom. E o que Armínio tinha de maior dificuldade em espalhar a sua teologia era a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e o livre-arbítrio. The freedom of humans to both turn away from God and also turn towards God. A liberdade humana poderia levar você a ser servo do Senhor ou se afastar do Senhor. His theology says that humans can turn away from God, that we can resist grace. A teologia de Armínio diz que você pode deixar Deus de lado, que você pode resistir à graça. He also says that it is possible, though it's complicated, for us to turn towards God and be open to God's blessings as well. E ao mesmo tempo ele diz como é que você pode voltar-se para Deus e ao mesmo tempo não se abrir para Ele. Now this is a grace-dependent move. Quando você se volta para o Senhor, é uma dependência da graça. Arminius affirms total depravity and has a strong doctrine of sin. E Armínio afirma que seria totalmente depravar a realidade do ensino arminiano, se você não aceita essa verdade. And yet despite that, we are humans created by God, and so our very nature is graced. Nós somos criaturas desprovidas da graça de Deus, nós somos humanos. That God is always pursuing us, and I like to say wooing us in grace. E Deus está sempre nos perseguindo. Na verdade, eu gostaria de dizer que Deus está sempre nos oferecendo a graça. And so for Arminius, it is possible to respond to that wooing and open ourselves up to God's goodness. Então, para Armínio, é possível você responder a isso. É possível você se abrir para receber as bênçãos do Senhor. We believe that God's grace is always present to creation. Ele acredita que a graça de Deus está sempre presente para a criação, allowing humans to turn towards God. Permitindo que os humanos se voltem para o Senhor. This is a theological sensibility that I think is worth holding on to. Essa é a mesma sensibilidade teológica que eu acredito que nós abraçamos. Here's a simple way that I would explain it, because I know this is important. Deixa eu explicar de uma forma bem simples. So picture a biblical image, like a clay pot. Imagine uma imagem bíblica como, por exemplo, um vaso de barro. We are clay pots. Nós somos vasos de barro. But we are broken through sin. Mas nós fomos quebrados pelo pecado. We're unable to hold water. Nós não conseguimos mais segurar a água. And so kind of worthless as a pot. Então nós não funcionamos mais como um vaso. However, we are still pots. Entretanto, nós continuamos sendo vasos. We're just broken. Nós só estamos quebrados. And so what Arminius' theology says is that it's absolutely possible for us to just throw ourselves away and waste ourselves. Então o que Armínio quer dizer é que é fácil nós chegarmos num ponto em que nós vamos desperdiçar a nossa própria vida. You know, I'm broken, I don't want help, I reject God, smash the pot. Por exemplo, não, eu estou quebrado, eu não mereço o Senhor, eu sou um vaso para ser jogado fora. But Arminius does think that it is possible for broken pots though we are, for us to turn towards God. Mas Armínio também acredita que mesmo vasos quebrados, nós somos aptos, nós estamos livres para voltarmos para o nosso Deus.
Now, he doesn't say this as strongly as many of us good consumers would say. Eu não diria que essa liberdade é só aquela liberdade de você consumir as coisas. Maybe this isn't the case in Brazil, but where I'm from, we're constantly concerned with consumerism. Como, por exemplo, o lugar de onde eu venho, a América, é um lugar tomado pelo consumismo, pela liberdade do consumismo. The idea that each of you is the center of the world and you can do whatever you want, whenever you want. Uma ideia de que porque você é pecador do mundo, você pode fazer o que você quiser e o que você quiser. If we go that far, then our choice for salvation can kind of become our choice, which is what Calvinists are worried about. Na verdade, se você for tão longe assim, a salvação pregada pelo calvinismo vai começando a ficar realmente complicada, porque vai ser a opção sua e somente sua voltar para a salvação. And Arminius would not go that far, Arminio não vai longe assim não. but nonetheless, he does think that we can turn towards God. Ele pensa, entretanto, que você pode se voltar para o Senhor And do what we're meant to do as pots, just be open, but be open to God. em fazer o que for possível como um vaso quebrado, se abrir para receber a misericórdia de Deus. And a posture of being open to God is radically different than being closed to God. E o fato de você se abrir para o Senhor ou se voltar para o Senhor não quer dizer obrigatoriamente que você está junto do Senhor. And so God does the first work, God creates us, and God woos us towards God's self. Então Deus fez o trabalho primeiro, Deus lhe criou e quer que você se aproxime dele. But that gives us a responsibility. Mas ao mesmo tempo nos dá uma responsabilidade. And if we respond by opening ourselves to God, E se nós respondermos a esta responsabilidade, nos abrindo para o Senhor, then God fills us, fixes the cracks, redeems us, então o Senhor nos enche, o Senhor conserta o vaso. Aleluia, estou com vontade de dar glória a Deus. I said, I'm kind of glory God. You know? we become new creations. E nós nos Amen. tornamos, me perdoe, irmãos. Yeah. E nós nos tornamos nova criação. This is one of the things that's so important about his theology. E isso é uma das coisas mais importantes a respeito da teologia de Arminio. And it's more complex than either you're unable to choose or you can choose. Está percebendo que é um pouco mais complexo do que você simplesmente dizer que você pode decidir entre a graça ou não graça? So I hope this image of the pot is helpful. Então eu quero que essa imagem do vaso seja de ajuda para vocês. Now moving on, what I think is most important is at the center of his theology, holding it all together, is his doctrine of God. Então, seguindo para frente, todo o centro da teologia arminiana é voltada para o Senhor. And specifically his Christology and his understanding of the Trinity. Especificamente a cristologia e sua ideia da Trindade. And you understand Christology means the theology of Jesus. Vocês entendem, né? Cristologia quer dizer a teologia de Jesus, né? Quem entende, diga amém. Amen. Yeah, I think they understood. For Arminius, Jesus is the focus of Scripture. He's the focus of everything. Para Armínio, Jesus é o centro da Escritura. Ele é o centro de tudo. I have a really long quote that I'm not going to read, but he says in here that Jesus is the full revelation of God to us. Tem um texto bem grande aqui, mas eu queria só resumir nisso. Jesus é a completa a revelação de Deus para nós. In this way, he shows us everything there is about God. Dessa forma, ele nos mostra tudo a respeito de Deus. Jesus is God moving out towards us. Deus é Jesus se movendo em nossa direção. He's the full revelation of the triune God. Ele é a completa revelação do Deus Trino. He's that which makes clear and comprehensible the hidden and unknowable. É Ele que faz com que Deus seja compreensível, com que Deus seja acessível. He is God laid bare or revealed or opened up for all of creation to see. Ele é o Deus revelado, é o Deus aqui conosco para que toda a criação possa vê-lo. He's redemption and healing and new life. Ele é o Redentor, é a nova vida, aleluia. Yeah, and most importantly, he is salvation. E mais importante do que isso, Ele é a salvação. In this way, Arminius is fully in line with all of the church fathers and the important church councils of the past. E é nesse ponto que Armínio consegue abranger toda a igreja, todos os líderes, todos os pastores, todos os conselhos. He's also in line with the reformers like Calvin, and this might show us where he's actually really living into
Calvin's theology. Ele está alinhado com a teologia calviniana. É assim que ele começa a viver o início da sua vida. Because what he seeks to do is to be faithful to Christ as revealed through Scripture more than anything else. Porque o que Armínio vê acima de tudo é ser fiel ao Senhor e servir ao Senhor. And this is actually the principle of the Reformation. E este, irmãos, é o princípio da reforma. Remember things like sola scriptura. Como por exemplo, sola escritura, né? Sola escritura. And we like to say that the cry or the decree of the Reformation is reformed semper reformanda. Nós costumamos dizer que o cerne da reforma It's Latin. What that means is we're reformed, we've changed, but we're always reforming. Nós somos reformados, nós mudamos, mas nós estamos sempre nos reformando. And the way that we reform is by constantly reading Scripture, which is alive and active. E o meio pelo qual nós nos reformamos é justamente lendo as Escrituras. And as we do this and as we do it together, we are constantly reforming our theology. E à medida que nós vamos fazendo isso juntos, nós somos constantemente reformados. And I think Arminius got this perhaps better than people like Beza and Gomarus. E eu acho que Armínio pegou muito melhor essa ideia do que Beza e Gomaro. He embraces the true principles of the Reformation Ele abraçou todos os verdadeiros princípios da reforma. in a way that he's more interested in fidelity to Scripture than fidelity to a particular tradition. De forma que Armínio está mais interessado na fidelidade às Escrituras do que da fidelidade à tradição. I'll leave that. Okay, so for Arminius, as is the case with so many other theologians across time, Christ is our priest, our prophet, and our king. A principal tema da teologia de Armínio, Jesus é o rei, say again, the three? Priest, prophet, and king. O profeta, sacerdote e rei. He is not the same as the Father. Ele não é o mesmo que o Pai, He is the Son. é o Filho, He's the second person of the Trinity, é a segunda pessoa da Trindade, in whom the fullness of God was pleased to dwell, e toda a completude de Deus estava em sua vida. for us, for you and me and all to see. Para nós, para você, para todos poderem ver. And the Holy Spirit is that which draws us towards Him, E o Espírito Santo é que nos leva até Ele. and He in turn brings us before the Father. E então Ele nos leva até o Pai. You see how that works in terms of the Trinitarian movement? Está observando como é que funciona o movimento com a Trindade? And so Arminius had a very high Christology, Então Armínio tinha uma teologia cristocêntrica and very strong Trinitarian theology. e uma teologia da Trindade muito forte. And this is important because everything, including predestination and election, were dependent on Jesus for Arminius. E isso é muito importante, porque tudo que inclui predestinação ou arminianismo termina em Jesus. And this is actually quite different than what his opponents did. O que é um detalhe totalmente diferente do que os oponentes dele faziam ou pregavam. And we'll look at that now. E nós vamos ver isso agora. So what Arminius is known for more than anything else are his doctrines of grace, predestination, and election. O que Armínio é mais conhecido como sua teologia é a eleição, havia um pouco de predestinação. His opponents, Beza and especially Gomarus, they... Go ahead. Seus oponentes, principalmente Beza e Gomaro, They began teaching something that we know today as, big words, supralapsarian predestination. eles começaram a ensinar algo que nós conhecemos hoje como supralapsariano predestinação. And what that means is that prior to the fall, or sin, E o que isso quer dizer? Quer dizer que antes mesmo da queda, ou antes mesmo do pecado, that prior to sin, God predestined some for blessing and others for damnation. ainda antes do pecado humano, Deus já havia predestinado alguns para a perdição e outros para a eternidade. Now that sounds kind of silly. Why would they do that? É um negócio estranho isso, né? Por que Deus ia fazer isso? This is why. Vou dizer por quê. They were absolutely determined to maintain the sovereignty of God.
Eles estavam totalmente decididos a manter a misericórdia de Deus. That God alone is sovereign and eternal and good and just and beyond all Que things. Deus é misericordioso, é bom, é justo, é eterno, acima de todas as coisas. And this is a good thing to maintain. Na verdade, isso é um bom ponto a se pensar. But they got so caught up in affirming this teaching Mas eles se apegaram de forma tão ruim a esse tipo de ensino that they lose sight of how God reveals God's sovereignty to us. que eles acabaram perdendo a verdadeira revelação da misericórdia de Deus para nós. And so as they formulate their theology, they come up with these things called the divine decrees. Então, à medida que eles iam desenvolvendo a teologia deles, eles chegavam com a doutrina chamada decretos divinos. And it's basically a logical system of like how God does things and why. É um tipo de teologia que mostra como Deus faz as coisas e por quê. So the point is their theology becomes highly logical. Então, o que acontece é que a teologia se tornou lógica. They want to make sure that there's no holes in it, like a legal document. Eles queriam ter certeza que não ia haver nenhuma brechinha, teria que ser como um documento legal. And so the concern is, let's say one of you responds in faith to a message that your wonderful pastor preaches, and you accept Jesus as your Lord and Savior. I lost the point. Just something about somebody accepts Jesus and accepts All right. salvation. Então, por exemplo, uma pessoa aceita Jesus e recebe a salvação. The concern is that when you accept Jesus and are saved, A preocupação deles é a seguinte: você aceita Jesus como Salvador. or when the process of redemption begins in you, O processo da redenção começa na sua vida. that your salvation becomes something that is the result of your faith. Ou seja, isso quer dizer que a sua salvação vai ser o resultado da sua fé. And logically, in this way, your faith just becomes another kind of work. E se você pensar logicamente, a sua fé é um trabalho que você está realizando. Kind of like the works righteousness Então é uma obra de justiça que você está executando. or the purchasing of indulgences that they were critiquing. Ou como, por exemplo, está comprando uma indulgência, é um ato seu. And if God is seen as the one who is responding to you, À medida que Deus vê a forma como você reage a isso, then logically you become a little more important than God. logicamente você passaria a se tornar mais importante do que o Senhor. And God's sovereignty is weakened a little bit. E a misericórdia e a grandeza de Deus começaria a decair diante de você. Now, if you'll notice, this is why I took the time to try to describe the difference between choosing faith Foi por isso que eu tomei um tempinho para mostrar para vocês o que seria escolher entre a fé and simply opening yourself up to it. ou simplesmente você se abrir para o Senhor, não somente escolha sua. It's a very fine line, É uma linha fina, viu? but it is a difference. Mas existe diferença. Now, the way that they get around this problem Então, a forma como eles lidavam com esse problema is to say that for God to be absolutely sovereign, era dizer que Deus era absolutamente maravilhoso e misericordioso, God must choose prior to ever creating anything que Deus já tinha escolhido criar tudo, the eternal destination of all things. o eterno destino de tudo já estava sendo criado já por Deus. And so let's just say, this side of the room, you look wonderful. Então vamos dizer aqui, desse lado aqui da igreja, they are what? They're wonderful. Vocês são maravilhosos. And so, prior to the foundation of the world, God chose you all for salvation. Então, a princípio, na criação do mundo, Deus escolheu esse lado aqui todinho para estar salvo. Congratulations, let's give him a hand. Parabéns, vocês estão salvos. But unfortunately, that means you all, you're going to hell. Mas infelizmente isso quer dizer que todo mundo aqui vai para o inferno. Forgive me, President. Pastor, me perdoe. Yes. Now, if you think about it, I know there are some here who agree with this system, and there are many who don't. But the point is, think about the logic. Eu sei que muitos de vocês concordam ou não com o pensamento, mas pense de forma lógica. And you can't argue with the fact that in that system, God is absolutely sovereign. Você não teria como contra-argumentar que esse pensamento realmente mostra que Deus é soberano sobre tudo.
The problem is it just doesn't work with Scripture. O problema é que isso distorce as escrituras. And also, what sort of God would do that? E outra coisa, como é que a bondade e a misericórdia de Deus ia fazer isso? And so Arminius coins this phrase, he adopts this phrase, that God is not the author of evil. Então, Armínio adotou essa frase: Deus não é o autor do mal. That God doesn't do evil things in the world. Deus não faz coisas más no mundo. And specifically that God wouldn't create people for the sole purpose of their destruction. E especificamente, Deus não iria criar pessoas para serem destruídas. He's very concerned about this, and he commits the rest of his life to trying to explain a better way of understanding God's sovereignty and our role as humans. Ele fica tão preocupado com isso que ele gasta o restante da sua vida toda em tentar mostrar essa harmonia entre a misericórdia de Deus e as nossas escolhas. What time are we supposed to finish? Temos até que horas? 5 minutes ago? Até o... Until 9. Okay. What time you have now? 8:30. All right. Okay. Good. Thank you. Quer dizer, obrigado. And so he sets out trying to do this in his declaration of sentiments. Então, a partir daí, ele passa a fazer as suas declarações. In his declaration of sentiments, he identifies his opponents. E a declaração dele, obviamente, identifica os seus oponentes, And these are the followers of Gomarus and Beza. que seriam os seguidores de Gomaro e Beza. He just calls them the supralapsarians. E ele passa a chamá-los de supralapsarianos. That can be a bit confusing when you read that. Pode ser um pouco confuso quando você lê isso, mas são seguidores de Beza e Gomaro. And what Arminius wants to do is he wants to counter this kind of brutal system of predestination. Então, o que Armínio quer fazer é tipo organizar esse sistema brutal da predestinação. But he also wants to show that he's not a Pelagian. Mas ao mesmo tempo ele quer mostrar que ele não é Pelagian. Pelagius was an early Christian heretic. okay. Who he's known for teaching that we get to control our fate. Ok. Strong free will. Right. Ele queria mostrar que ele não era ao mesmo tempo somente um defensor do livre-arbítrio. For Pelagius, you could earn your salvation, essentially. Porque para ele você poderia conquistar a sua salvação por você mesmo. And just like Calvin and his followers wanted to not be Pelagian, Arminius didn't either. E como Calvino e os seus seguidores também não queriam ser seguidores desse pensamento de Pelagian, He doesn't want salvation or damnation to be the effect to the cause which is our choice. ele não queria que a salvação fosse simplesmente uma escolha nossa. Or again, perhaps it's better to say that our destruction is the result of our choice. Ou talvez fosse melhor ele dizer que todo o nosso desprezo seria o resultado de uma situação condenatória. But in salvation, God moves first. Mas na salvação, no plano da salvação, Deus se move primeiro. Think of Revelation, the image of Jesus standing at the door and knocking. Se lembra de Apocalipse, quando Jesus está ali batendo na porta? But this movement or this knocking, Então esse movimento que Jesus faz, esse bater na porta, it creates the conditions in which a response must be made. cria a condição em que chama de você, pede de você uma resposta. And so what I like to say is that Arminius teaches not free will, but freed will. And you can Beautiful. Então o que eu quero dizer é que o ensino de Armínio não é somente o livre-arbítrio, mas você está tendo uma liberdade. You don't run to the door and open it for no reason. Você não chega numa porta e abre ela assim sem razão. You're unable to. Você não tem condição de fazer. You're a sinner, you probably don't even know there's a door there. Você é um pecador, você não sabia nem que tinha porta. But when you hear knocking, Mas quando nós ouvimos Jesus batendo, suddenly there's a new reality present. de repente uma nova realidade veio sobre as nossas vidas. God has begun doing a work, Deus começou a trabalhar em você. but God won't force God's self on you. Deus não quer forçar você a ir até a porta e abrir. You don't have to open the door, Você não tem que abrir se você não quiser, but you now can. mas você agora
pode abrir a porta. And by opening the door, E quando você abre essa porta, salvation begins. a salvação começa na sua vida. And Aleluia. amen. And personally, I like to say that salvation begins much more than just you're saved. E 'Cause eu gosto de dizer assim, a salvação começou muito melhor do que dizer você está salvo. there's something far more than just. Você sabe, Instant. existe alguma coisa mais séria do que simplesmente estou salvo. One remaining problem with this is that Calvinists, Reformed theologians would ask, how does God determine then who will go one, or how does God know who will be saved and who won't? Um dos problemas que a gente enfrenta com o calvinismo nesse caso é: e como é que Deus sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno? You've heard this question and you've seen it in movies. Você talvez já tenha ouvido falar nessas perguntas e talvez já tenha até assistido filmes. If you've seen the movie The Matrix, it wonderfully illustrates this. Se você viu o filme Matrix, a filosofia dele ilustra isso. The idea that if God knows that you are going to do something before you do it, is God making you do it? A ideia de que Deus sabe o que você vai fazer antes que você faça, quer dizer que Ele está empurrando você para fazer? And because of kind of blindly accepting the sovereignty of God, E porque você está aceitando cegamente a soberania de Deus, the Reformed answer is typically yes. a reforma tipicamente iria responder assim: sim. But Arminius thinks slightly different. Mas arminianos não. Arminiano pensa diferente. He affirms all the classical attributes of God, Ele reafirma todos os clássicos atributos de Deus, things like immutability, impassibility, aseity, como por exemplo, possibilidades, which means God is timeless, God is outside of time. que significa que Deus não respeita, por exemplo, o tempo. God creates time, Ele criou o tempo, which means that time itself is subject to God. o que significa que o tempo por si só, ele está submetido à vontade de Deus. And so God exists outside, and all of time you could think of in terms of physics taking place in this three-dimensional thing that looks like a dot to God. Então, Deus, estando fora desse sistema, observa as coisas que foram criadas e as coisas vão se desenvolvendo, e às vezes é como se Ele colocasse um ponto naquela situação. Does that make sense? So for God, everything that is and ever will happen can be seen in an instant, like a dot on a page. Tudo que acontece, tudo que nós vemos, acontece como se fosse diante de Deus, todo desenrolado em uma história. Some theologians have called this the fullness of God, Alguns teólogos chamam isso de completude de Deus, that God can see the fullness of time. que Deus pode ver todo o complemento do tempo, todas as coisas acontecendo. Does that make sense? Faz sentido para vocês isso? So the Arminian response then is to say that God sees and knows that some will choose salvation and some will reject it. Então, como Deus está acompanhando tudo, Ele sabe, obviamente, quem vai rejeitar e quem vai aceitar. But God doesn't force that on them. Mas Ele não força a pessoa para aquilo. And so Arminius is able to affirm things like double predestination. Então, os arminianos às vezes lidam com coisas como, por exemplo, uma dupla predestinação. But in a very reinterpreted way. Mas Armínio consegue interpretar isso de forma melhor. So that God isn't causing this, Que Deus, no caso, não estaria causando tudo isso, but rather allowing it. mas permitindo. Okay, so if you remember that the superlapsarians, they defined their theology in terms of these eternal decrees, their logic. Então, se você observar bem, os supralapsarianos definem a sua teologia na lógica. And in his Declaration of Sentiments, this is the way that Arminius responds. E no livro Declaração de Sentimentos, é assim que Armínio responde a essa teoria. He says, rather than beginning with any kind of logic or philosophy or principle, Ele diz que todo tipo de filosofia ou qualquer tipo de lógica, we begin with the fact that God the Father has eternally appointed Jesus the Son to be for us, our Savior, our Redeemer, and so forth. nós temos que ter em mente que Deus, a princípio, colocou Jesus
para vir por nós, para ser nosso Redentor, para ser nosso guia, para ser nosso Salvador. And so we begin in Jesus, not in any kind of system or logic. Então a nossa vida está em Jesus e não nos sistemas teológicos. Second, he says, this salvation that's given through Jesus, this is God providing the means for salvation through his very self. E ele diz que Jesus vindo para nos salvar é Deus providenciando os meios para que nós possamos alcançar a salvação. That he has done the work. Que ele já tem feito o trabalho. Atonement, reconciliation, justification, they come from him, not from me. Reconciliação, justificação, isso tudo veio para nós. That he begins the good work of faith. Ou seja, ele começou o bom trabalho da fé. Third, he says that for those who desire it, God has determined to provide all that they need for faith and repentance. Ele também diz que para aqueles que desejam, Deus providencia todos os caminhos para que você possa se arrepender. And faith and repentance result in salvation. E a fé e o arrependimento resultam em quê? Salvação. And remember, these things only happen because God has come to us, redeemed us, and made this possible for us. Mas essas coisas só acontecem porque Deus veio por nós e nos redimiu. And then finally he says that God's eternal will does not dictate or determine or force us. E finalmente ele diz que a soberania de Deus não nos força, não nos empurra, Like one way or the other. como por exemplo de um lado ou de outro. But that God does know who will eventually accept the message and who won't. Mas que obviamente Deus sabe quem vai aceitar e quem não vai aceitar. The language is confusing and tricky, but this is his point. A língua é um pouco complicada e difícil, mas esse é o ponto. God created all creatures to enjoy God's grace and goodness. Deus criou toda criatura para desfrutar da bondade e da graça de Deus. And as such to receive salvation. E é assim que você recebe a salvação. It makes no sense for Arminius to think anything different. Não faz o menor sentido pensar diferente disso para o arminianismo. Why would God create anyone, even one person, if not with the hope that they would be saved and be in relationship with God? Porque Deus não criaria uma pessoa esperando que aquela pessoa tivesse um relacionamento com Ele. But God also recognizes that we humans have chosen our own path, called sin. E Deus também reconhece que nós humanos precisamos tomar as nossas decisões, seguir os nossos caminhos. And this rejection of God has become our most characteristic trait. E a rejeição de Deus por parte dos humanos se caracteriza em uma das suas piores decisões. And the result of this characteristic is sin and death. E um dos resultados dessa escolha é pecado e morte. If you'll notice, sin and death aren't in the garden until sin happened. Se você observar, não existia morte no jardim até que houve o pecado. They come in when Adam and Eve rebel. A morte só veio quando Adão e Eva pecaram. And God knew this would happen. E Deus sabia que isso ia acontecer. And nonetheless, viewing the fullness of time, Entretanto, mesmo observando toda a completude dos tempos, God sent the Son, Jesus, to come in and overcome sin and death. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, sofrer a morte e todos os nossos pecados. And to rebuild the bridge between God and Aleluia. creation that's been broken. E reconstruir a ponte que estava quebrada entre nós e Deus. And when the bridge is built, E quando a ponte foi criada, and Jesus himself is that bridge, e Jesus é essa ponte, then people are now able to go onto it. as pessoas agora estão aptas a subirem nessa ponte. And again, not because they've made the bridge, E não foi porque elas fizeram a ponte, because God has brought it to mas us. porque Deus trouxe para nós. Aleluia. So salvation is not anything earned by humanity, Então a salvação não é nada conquistado pela própria humanidade. and destruction is not the divinely appointed end of anything. E what? Destruction. Damnation, destruction. None of us were created for that. Ok, e nenhum de nós foi criado para a condenação. All who receive salvation receive it solely based on God's goodness. Todos aqueles que receberam a salvação baseados na bondade de Deus. And if you'll think about it, those who don't receive salvation, also this is because of God's goodness, because God actually allows them to do what they want, even though it's stupid. E se você pensar bem, mesmo aqueles que não aceitaram um dia a salvação, ainda são retrato da bondade de Deus, porque Deus ainda deu a ele a oportunidade de escolher.
And so the thing that holds this all together is Jesus and the work that Jesus has done, and not any sort of logical system. Então o que traz a nós a nossa unidade, a nossa união nessa doutrina é que Jesus é que é o nosso Salvador, é que Jesus é que é o centro de tudo. Almost done. Yeah. And so what Arminius wants to do is he wants to respond to his opponents and say, I understand why you think this way. Então o que é que Armínio quer fazer? Ele quer responder para aqueles seus opositores. Eu estou entendendo a forma como você pensa, But it doesn't make sense in light of Scripture. mas não faz sentido com as Escrituras. He says the starting point for theology should not be abstract principles, O ponto principal da teologia não deveria ser pontos abstratos, even really important ones like divine justice and mercy, mesmo até aqueles mais importantes, como justiça, divindade, but instead the concrete expression of God's love revealed for us in Jesus. mas em cima de tudo, a expressão do amor de Deus sobre nós através de Jesus. Amen. I would also just add, I didn't get to get into this as much, but it's in my book. Eu não devo falar muitos detalhes porque está no meu livro sobre isso. That I really want to stress that Arminius' opponents, the people he's arguing with, are more of Calvin's followers than Calvin himself. Mas eu gostaria de mostrar para vocês que os seguidores de Calvino, eles exageraram a teologia calvinista muito mais do que o próprio Calvino pregava. We Calvinists and Arminians often butt heads and fight with each other. Às vezes nós, calvinistas e arminianos, combatemos um com o outro. And I've heard that's certainly the case in Brazil. E eu ouvi falar sobre isso aqui no Brasil. And while there's definitely need to debate and discuss with each other and disagree, É normal que nós combatamos uns com os outros, que nós discordemos, we have to remember that there is far more that we agree on than what we don't agree on. mas existe um detalhe: existem mais coisas entre arminianos e calvinos que podem ser concordadas do que discordadas. One thing that we often overlook in this debate between Arminius and Calvin Uma das coisas que mais me chama a atenção nesses debates entre arminianos e calvinos is that Arminius never leaves Calvinism. é que os arminianos nunca deixaram o calvinismo. Now he dies young, and eventually a system called Arminianism arises. Ele morreu jovem. Calvin? Arminius dies young. Arminius, ok. Say again. Arminius dies young, and eventually a system Right. called Arminianism comes. Ok. Armínio morreu muito jovem. Go ahead. But what Arminius wanted was to reform Reformed theology. Mas o que ele queria era uma reforma da própria teologia calvinista. We'll see something similar tomorrow when we talk about Wesley wanting to reform the Church of England. Nós vamos ver muito sobre isso amanhã, quando nós vamos falar sobre a reforma e o wesleyanismo na Inglaterra. Arminius liked much that Calvin taught. Armínio gostava muito da forma como o Calvino falava. Calvin was brilliant and his theology is beautiful. Calvino era brilhante, a sua teologia era muito linda. But he's also not perfect. Mas ele também Calvin is precisava. not perfect. Mas ele também não é perfeito. And his system is not to be worshipped above Scripture. E o sistema de Calvino não é para ser venerado muito mais do que as Escrituras. And where Arminius' concerns come in are when Calvin's followers worship his system above Scripture. E o que Armínio mais se preocupava é que os seguidores de Calvino veneravam mais a teoria de Calvino do que as próprias Escrituras. We have to make sure that we don't do the same today. Nós temos que ter certeza que nós não vamos fazer a mesma coisa hoje. And as hard as it is, we have to remember that the church is called to be one. E por mais duro que seja, nós precisamos nos lembrar que a igreja foi chamada para ser só uma. Even when we disagree on really important doctrines. Mesmo que nós discordemos em algumas doutrinas importantes. What if the church shows the world a body that can argue with itself and yet love itself? E que tal se nós pudermos mostrar para o mundo que a igreja do Senhor pode ter as suas desavenças ou discordar de alguns pontos, mas ao mesmo tempo mostrarmos a bondade de Jesus para eles? Now that would be a church that the world desperately needs. E aí é o tipo de igreja que o mundo está precisando desesperadamente. So last thing, I think
that we need to recover the theology of Jacob Arminius. Então, a última coisa, eu acho que nós precisamos retomar a teologia de Jacó Armínio. And we need to move beyond just the use of his name as an adjective, E nós precisamos ir para um patamar mais alto, não só o nome dele, não só suas atitudes. This was my experience coming into studying Arminius, E esta foi a experiência que eu tive quando eu comecei a estudar sobre Armínio. is that I was told I was an Arminian, but I never learned anything about him. Como eu disse, eu era um arminiano, mas eu não tinha aprendido nada a respeito. And so we should move beyond just the name to discovering his theology. Então nós temos que ir acima do nome de Armínio para nós aprendermos a sua teologia. And I think in the end, whether readers embrace or reject the theology of Jacob Arminius, E aí no final, se você vai rejeitar ou vai abraçar a teologia arminiana, our pursuit will lay out the clear similarities and differences with our other traditions within the church. nosso objetivo será perseguir o melhor das escrituras, com todas as tradições que nós temos, etc. And that's a good pursuit to follow. E é algo muito bom de nós perseguirmos. Arminius was a faithful Christian who was profoundly Catholic in his teaching. And I mean small c, not Roman Catholic, but universal in his teaching. Armínio era um cristão fiel que expressava nos seus ensinos um ensino católico, não no sentido da religião, mas no sentido de universal. He was a faithful follower of Christ who more than anything else wanted to understand Scripture in light of Christ. Era um fiel seguidor de Jesus, que para ele acima de tudo estavam as escrituras. He was not ultimately concerned with being Reformed or Roman Catholic, Ele não estava preocupado com a reforma, com o catolicismo romano, but with being Christian. mas ele estava preocupado em ser cristão. And an embrace of his theology E abraçar a teologia arminiana is a similar embrace of Scripture é a mesma coisa que abraçar as escrituras and of the centrality of Scripture to reform and redefine who we are daily. e o cerne das escrituras para nos transformar e nos reformar diariamente. His theology is biblical theology. It's careful and it's logical. A teologia dele é uma teologia bíblica, é uma teologia cuidadosa, é uma teologia lógica, It's systematic, but it's biblical throughout. é sistemática, mas acima de tudo, ela é bíblica. It's classic with ancient interpretation of. It's consistent with ancient interpretation of Scripture. Todos os suas clássicas interpretações são clássicas interpretações das And it's escrituras still relevant today. e elas continuam relevantes para nós nos dias de hoje. And so then, if we are to be Arminian, I think we are to pursue a few things. Então, se você quer ser arminiano, eu gostaria que você seguisse certos passos. And I'm just going to name them, and I develop them more in my book. Eu vou dizer aqui rapidamente e eu desenvolvo elas melhor no meu livro. The first is that if we are to be Arminian, our theology is to be biblically based. Number one. A primeira coisa, se você quiser ser um teólogo arminiano, a sua teologia tem que ser baseada nas escrituras. Primeira coisa. And that will only happen if we read Scripture and if we do it consistently. E na verdade isso só vai acontecer se você ler as escrituras e ler constantemente. And I would add, we read it together as well. Também é bom você reunir-se com pessoas. Second, our theology should be Christologically focused and robustly Trinitarian. Em segundo lugar, a nossa teologia tem que ser totalmente cristã, cristológica, e principalmente trinitariana. The third, our theology should be pastoral. Terceiro lugar, a nossa teologia deveria ser pastoral. And by that I mean not just academic, Eu não estou dizendo simplesmente academicamente falando. not just sitting in a room writing or sitting in a room reading, Não estou me referindo a uma pessoa sentada numa sala escrevendo ou lendo. but it should be focused on caring for others and serving others. Mas eu estou falando a respeito de cuidar das pessoas, de servir as pessoas. Fourth, our theology should be ecumenical, Quarto lugar, sua teologia deveria ser ecumênica. meaning as difficult as it is, we should be in discussion with our fellow sisters and brothers in Christ. Por mais difícil que seja, ou você não esteja entendendo, quando eu falo ecumênica, eu estou dizendo compartilhar com todas as pessoas. And finally, we have to affirm the absolute sovereignty of God and yet also the freed will of creation. E finalmente, nós precisamos admitir toda a soberania de Deus e a nossa liberdade de escolher. With all of this comes the embrace of his key points like predestination, election, and grace. Tudo isso vai te ajudar com esses principais pontos: predestinação, eleição Grace, predestination, and election. e a graça.
If we do this, then I think we can bridge the gap between Arminius and Arminianism today. Se nós fizermos isso, nós vamos conseguir separar e administrar bem o calvinismo e o arminianismo. And such a journey is both necessary and I think helpful to the church today and hopefully to you. E essa jornada, tenho certeza que é necessária para a igreja hoje e principalmente para você. Thank you so much. Obrigado, muito obrigado. Thank you. Do we have time for questions or? Nós temos tempo para as perguntas ou prefere que seja amanhã? Can I take a picture with all of you? Você vai explicar? Tá. Can I take Ele pode tirar uma foto aqui com vocês aí, a selfie? Okay, everybody wave. All right. Thank you. E agora nós dois. We two. Now, you and me. Oh, yes. Yep. Deixa eu tirar a minha. Peraí, não foi embora agora não. Ok, obrigado. Amém, pastor? Terminamos. Yes, Facebook. Como vai, querido? Tudo bem? Prazer em conhecer. Igualmente. Okay. Amém. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos e todas. Amém. É um prazer estar aqui. Agradeço a Assembleia de Deus Tempo Central, Estadec, Reflexão, Casa da Bíblia, por proporcionar este evento arminiano aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. E sem medo de errar, esse é o maior evento arminiano, eu acho que não só no Nordeste, eu acho que não só no Brasil, mas em toda a América Latina, né? Mais de 600 pessoas inscritas, né? Por volta de 700 pessoas inscritas aqui. Então, com certeza, é o maior evento arminiano do Nordeste, do Brasil e da América Latina. Isso eu estou dizendo, né? Mas sem medo de errar. E bela palestra do Russ Bryan, né? Nós somos do mesmo movimento, né? Holiness Movement, né? Church of Nazarene, né? Igreja do Nazareno, do Movimento de Santidade. Eu faço parte da Igreja Metodista Livre, né? Que é um movimento que, para aqueles que conhecem a história do pentecostalismo, né? É como se fosse assim, o pai do pentecostalismo, né? Do movimento, né? E é um prazer. Então, nós nos sentimos em casa aqui. Nós estamos juntos, nazarenos, metodistas livres, pentecostais, assembleanos, né? Então, maravilhoso, maravilhoso este momento aqui. Destacando a questão, né, da importância desse movimento, né, aqui nas Assembleias de Deus, é a confessionalidade arminiana nas Assembleias de Deus, né, pastor Antônio José, né? O pentecostalismo surge no meio do movimento de santidade, que é arminiano, que é wesleyano, né? Então, é interessante, é importante e muito pertinente que este congresso aqui na Assembleia de Deus Tempo Central, né? Porque a origem das Assembleias de Deus se dá numa perspectiva teológica arminiana. E eu gostaria de destacar, para realçar, eu acredito que mais de 90% dos que estão aqui são assembleanos, são pentecostais,
né? Com certeza, acho que mais de 95%, né? Então eu queria destacar e realçar a confessionalidade arminiana nas Assembleias de Deus, citando alguns trechos de escritores pentecostais, assembleanos, né? Por exemplo, acredito que muitos conhecem aqui Mayan Perlman, né? Que é um teólogo assembleano pentecostal, né? Ele era judeu e se converteu, né, ao cristianismo, né? Principalmente na esfera pentecostal assembleana. Ele vai realçar isso. Ele diz que Deus, em razão de seu conhecimento, previu que as pessoas aceitariam o evangelho e permaneceriam salvas, e predestinou para essas pessoas uma herança celestial. Ele previu o destino delas, mas não o fixou. Então nós vimos aí praticamente o primeiro teólogo sistemático assembleano realçando o entendimento arminiano. É por isso que isso deve ser enfatizado mais nas igrejas, né, principalmente nas igrejas de confissão pentecostal assembleana. Um outro escritor falecido, acredito que há uns 4 anos atrás, eu acredito que muitos aqui conheçam, que é o Severino Pedro da Silva, né? Escreveu vários livros sobre a origem da Bíblia, sobre escatologia, sobre profecias, né, dos fins dos tempos. E ele escreveu um livro chamado A Doutrina da Predestinação, né? Acredito que alguns conheçam esse livro, um livro azul publicado pela CPAD. E ele realça um entendimento arminiano quando ele diz: a predestinação condicional, o que nós aceitamos, né, como assembleano, ele dizendo no livro, que ensina que na salvação existe uma espécie de cooperação mútua, tanto por parte de Deus, o doador, como por parte do homem. Isso aqui ele fala no seu livro A Doutrina da Predestinação. Como daqui a pouco vou apresentar aqui os livros da reflexão, né, o Roger Olson ele menciona isso aí, né, que o arminiano, o pentecostal, o assembleano, ele crê na predestinação, né? Crê, porque é bíblico. Agora, a forma como crê na predestinação é diferente, né? Tem a eleição condicional, a eleição incondicional. E a predestinação é aquilo que vai acontecer com aqueles que estão no caminho para a glória de Deus, para o reino de Deus, o caminho do reino de Deus. Silas Daniel, que escreveu no ano passado um livro chamado Arminianismo, Mecânica da Salvação, ele diz o seguinte: sob a ação da graça preveniente, temos nosso livre-arbítrio para as coisas espirituais restaurado, para podermos atender ao chamado divino. Porque, como nós bem sabemos, o ser humano ele não pode responder por si só a graça de Deus. Ele não pode ir por si só ao encontro de Deus sem que antes essa graça, um impacto venha sobre ele. Então, Silas Daniel realça aqui essa graça preveniente no seu livro publicado pela CPAD. Recentemente, acredito que menos de um mês, foi para a glória, né, o maior mestre das Assembleias de Deus vivo, que foi o Antônio Gilberto, né, o saudoso pastor Antônio Gilberto. E ele, no livro Teologia Sistemática Pentecostal, publicado pela CPAD há 10 anos, né, em 2008, ele realça isso na parte de soteriologia. Ele diz o seguinte: a livre escolha do homem é uma realidade inconteste. A Bíblia acentua a cada passo a responsabilidade do homem no tocante à sua salvação. Deus oferece a salvação e, mediante seu Espírito, convence o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. O homem aceita a salvação ou rejeita. Então nós vemos aqui o maior mestre das Assembleias de Deus, né, que até bem pouco tempo estava entre nós, realçando esse entendimento arminiano. Outro escritor bastante conhecido, que foi o maior mestre das Assembleias de Deus do mundo todo, que faleceu também por volta
de 2 anos, no máximo 3 anos, que é o Stanley Horton. Ele editou uma teologia sistemática, ele organizou, e na parte sobre o Espírito Santo e santificação, o teólogo Timothy Jenney diz o seguinte: a ênfase no versículo de 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, não é que Deus escolheu algumas pessoas e outras não, mas que Deus escolheu os meios pelos quais todos seriam salvos. Deus escolheu os meios, não as pessoas em si. Ele escolheu o meio de quê? Quem crê será salvo. Não é uma escolha incondicional ou arbitrária de Deus. Então nós vemos aqui vários teólogos pentecostais, assembleanos, realçando a confessionalidade arminiana. Então, se esses teólogos realçam a confessionalidade arminiana, esses teólogos pentecostais assembleanos, então é necessário que todos aqueles que se intitulam pentecostais assembleanos também façam o mesmo. Não é verdade? Ano passado foi foi publicada a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E da Declaração de Fé das Assembleias de Deus consta exatamente os 5 pontos do arminianismo. Então, faz parte já da confessionalidade explícita. Antes não tinha uma declaração de fé aqui no Brasil, Mais de 100 anos de Assembleia de Deus, de Assembleias de Deus aqui no Brasil, não tinha uma declaração de fé. Tinha um pequeno cremos, não é verdade? Que era bem enxuto, bem resumido. Mas agora tem uma declaração de fé, que vai expor aquilo que já era disseminado, não de uma forma escrita, por mais de 100 anos, onde consta cada detalhe dos 5 pontos do arminianismo: depravação total, eleição condicional, expiação ilimitada, graça resistível e possibilidade de perda de salvação. Que até a reflexão tem a coleção Arminianismo, com esses 5 pontos e mais outros 2 livros, um introdutório explicando o que é arminianismo e outro diferenciando sempre pelagianismo do pelagianismo e do arminianismo. Amém? Então que nós possamos realçar a confessionalidade das Assembleias de Deus, e por isso que este evento é muito importante para todos aqueles que se intitulam assembleanos. Bem, vou apresentar aqui 4 livros publicados pela editora Reflexão, e o primeiro é esse aqui: Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. Acredito que muitos conheçam esse livro, e quem não conhece esse livro, que tem a oportunidade de conhecer, de adquirir, Esse livro aqui, como eu vou deixar para amanhã explicar a história desse livro. Esse livro aqui foi o primeiro livro publicado sobre arminianismo, do período do despertar arminiano aqui no Brasil. Esse livro aqui do Roger Olson, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. Neste livro, Roger Olson apresenta 10 mitos acerca do arminianismo. Muitos que se intitulam arminianos pregam coisas que não são arminianismo. E muitos aqueles que dizem que não são arminianos creem justamente naquilo que é o arminianismo. Tudo por causa do que foi criado de mito acerca da teologia arminiana. Por exemplo, um mito é dizer que o arminianismo é semi-pelagianismo. Muitas vezes quando eu não tinha conhecimento de teologia, de estudos teológicos, estava na minha cabeça que o arminianismo era semi-pelagianismo. Por quê? Porque isso era o que os críticos do arminianismo diziam sobre o arminianismo. E uma coisa que eu sempre enfatizo para os meus alunos é que você tem que conhecer um pensamento pelos seus proponentes.
não pelos seus oponentes, né? Se você quiser conhecer qualquer pensamento, conheça pelos seus proponentes, aqueles que propõem, aqueles que professam, aqueles que defendem esse pensamento, e não aqueles que se opõem, aqueles que criticam esse pensamento. Então, que nós possamos conhecer o arminianismo pelas escritas dos arminianos, pelos escritos dos arminianos. Então, Olson ele vai abordar isso aqui. Outra questão é: o arminianismo não crê na predestinação, como eu falei bem há pouco tempo aqui. O arminianismo ele crê na predestinação, só de uma forma diferente do calvinismo. Uma coisa que guia, direciona a pergunta é quando alguém diz o seguinte: você crê na predestinação ou crê no livre-arbítrio? Isso aqui é uma pegadinha que direciona a sua resposta. É a mesma coisa quando alguém pergunta para você: você já deixou de bater na sua mulher? Se você disser sim ou não, você fica sem saída. É uma pergunta que direciona a sua resposta. Então a mesma coisa de predestinação: você crê na predestinação ou crê no livre-arbítrio? Não, o arminiano ele crê na predestinação e crê melhor no arbítrio liberto, né? Como Roger Olson vai abordar aqui. Então, esse livro aqui é necessário para todos aqueles que querem conhecer a teologia arminiana, aquele que vai abordar os mitos e vai abordar as realidades do arminianismo. Tem esse livro aqui, Jacó Armínio, Teólogo da Graça, do Keith Stanley e Thomas McCall. Eles vão abordar a teologia propriamente de Armínio. Aqui no livro do Roger Olson, que eu apresentei agora há pouco, Roger Olson vai se concentrar no arminianismo, ou seja, não só em Armínio, mas em todos os outros escritores arminianos, com destaque para Armínio e John Wesley, mas com outros arminianos também. Aqui, Keith Stanley e McCall, eles vão abordar a teologia de Armínio, o que Armínio cria, né? Com a pequena introdução biográfica de Armínio. Por exemplo, o que estava acontecendo na internet há uns 2 meses, né? Um pequeno debate acerca de Armínio, foi que saíram divulgando que Armínio não cria na Trindade. Isso aqui não é só dos tempos de hoje, isso aqui foi no tempo de Armínio. E o Keith Stanley e o McCall, eles vão abordar nesse livro, né, a questão do autoteos, né? O que é autoteos? Deus de si mesmo. Ele vai explicar que Armínio não cria no autoteos, ou seja, que Jesus é Deus de si mesmo, porque se Jesus fosse Deus de si mesmo, ele seria um Deus independente do Pai. Então, Cristo ele não é autoteos, Deus de si mesmo, ele é gerado, uma doutrina que é crida desde os começos da igreja cristã, que foi decidida em concílio, que todos têm que crer. Então, deturparam esse ensino de Armínio desde quando ele era vivo, né, há 400 anos, e querem reviver isso aí. Mas nós temos aqui, né, não só as obras de Armínio publicadas pela CPAD, mas temos aqui um livro que aborda a teologia de Armínio, para elucidar, para explicar a teologia de Armínio e desfazer esses espantalhos com relação à teologia desse teólogo holandês. Ok? E, finalizando aqui, eu quero apresentar 2 livros que eu tive a oportunidade de escrever, que a Reflexão me deu a oportunidade de publicar, que é Salvação Integral. Eu abordo sobre John Wesley, esse que é o meu primeiro livro publicado ano passado, né, Salvação Pessoal e Social na Teologia de John Wesley. Eu abordo no primeiro capítulo o arminianismo de John Wesley, né, destacando os seus escritos, né, da depravação total até
possibilidade de perda de salvação, passando pela graça preveniente. No capítulo 2 eu abordo sobre a graça preveniente, a graça justificadora e a graça santificadora. Ok? E no último capítulo, que é o diferencial do livro, é o aspecto social de John Wesley. Porque John Wesley, ele entendia que a sua teologia ela tem que ser vivida, praticada, não só no aspecto pessoal, mas também no aspecto social. Ok? Então Wesley, ele pregava que nós teríamos que praticar obras de misericórdia e obras de piedade. Obras de misericórdia, ler a Bíblia, meditando nas Sagradas Escrituras, jejuando constantemente. De preferência ele propõe para os metodistas jejuar na quarta e na sexta, como na igreja primitiva, e se consagrar, orar bastante. E as obras de piedade é alimentar o faminto, vestir o nu, visitar os enfermos, visitar os presos. É uma teologia prática, as obras de piedade. E eu enfatizo aqui que a teologia de Wesley, a teologia armínio-wesleyana, ela causou transformações sociais nos avivamentos metodista e do movimento de santidade, né? Ou seja, havia um impacto na sociedade. Crescia o número de pessoas e a sociedade era afetada positivamente. Diminuía a violência, bares eram fechados, prostíbulos eram fechados. Ou seja, havia um impacto na sociedade. Então eu abordo essa questão. E por fim, esse livro que eu publiquei neste ano, né, recentemente, Arminianismo para a Vida. Este livro eu proponho uma cosmovisão arminiana, né? Ou seja, há vários livros publicados a respeito dos 5 pontos do arminianismo, né? Sobre depravação total, como eu abordei isso aqui, até a possibilidade de perda de salvação. O que eu proponho é expandir, né, o pensamento, a teologia arminiana para um pouco além da soteriologia e destacar que a teologia arminiana ela pode exercer, atuar para a glória de Deus em outras esferas, além da soteriologia, né? Por exemplo, na esfera política, na esfera da educação, na esfera da economia. Ou seja, nós expandirmos o conceito do reino de Deus na ótica arminiana, embasado nos 5 pontos do arminianismo, para além da esfera eclesiástica e teológica, né? Por isso que é arminianismo para a vida. E aquilo, porque muitas pessoas podem pensar o seguinte: sim, eu sei isso aí, mas o que é que vai redundar em alguma coisa prática para a minha vida, né? O que é que tem de prático eu saber os 5 pontos do arminianismo? Aí eu procuro elucidar neste livro, né? O arminianismo para a vida, não só o arminianismo para o seu gabinete, né, teológico, para a sua sala, né, de estudos, mas expandir para a sua vida, para o seu dia a dia. Então essa é a proposta que eu tento passar para todos os leitores e todas as leitoras. Amém? Então, esses livros aqui estão ali fora, no stand ali da Casa da Bíblia, com 20% de desconto. Quem tiver interesse, só comparecer lá fora. Amém? Glória a Deus, Deus os abençoe. Obrigado. Queridos, chegamos à conclusão do nossa primeira noite e fomos muito abençoados por Deus. Esse momento é um marco para esta igreja, é um marco para a teologia arminiana, e o objetivo desse congresso é apenas plantar sementes, e que estas sementes possam germinar e que possa nascer em nós um desejo de aprofundar o nosso conhecimento segundo os proponentes, conforme os sábios conselhos do mestre Marlon. Quem foi abençoado hoje, diga amém. Quem vem amanhã, diga amém.
Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. E eu queria, você que tem alguma pergunta para fazer e deseja que o pastor Hans Timbrey amanhã possa estar respondendo, trazendo para você uma reflexão sobre a sua dúvida, nós temos uma caixinha aqui próximo da mídia, você pode escrever. O pessoal do colete, você pode entregar ao pessoal do colete, escreve a pergunta, entrega a algum dos organizadores do evento, e aí amanhã nós estaremos apresentando a resposta. Amanhã nós estaremos começando impreterivelmente às 7 horas, com 2 ou 3 louvores, e aí então o nosso pastor já estará ministrando a palavra de Deus, tá? Então amanhã nós teremos tempo, 1h30, essa é a nossa prospecção, 1h30 de ministração, de palestra, e a posteriori, esse tempo aí de 30 minutos de resposta. Convidar o nosso pastor Antônio José para fazer a oração final e estar aqui impetrando a bênção apostólica e nos despedindo para os nossos lares. Glória a Deus. Obrigado a todos os irmãos. Fica o nosso convite para amanhã, nosso próximo encontro. Quantos querem ser incluídos e abençoados pelo Senhor nesta oração? Pai, nós te agradecemos porque Tu és o Senhor de nossas vidas, pelo Teu cuidado e carinho, Senhor, para conosco, por mais este dia, pelo privilégio de virmos ao santuário do Senhor e diante de Ti, Senhor, ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, ó Deus, nos prostrarmos aos Teus pés para ouvirmos o Teu conselho, os Teus ensinos. Abençoa a Tua igreja aqui reunida, cada família aqui representada, nossos amados que vieram compartilhar conosco, Senhor, ó Deus, neste seminário. Senhor, nós assim Te pedimos que abençoe a todos os presentes, conduzindo-os em segurança até os seus lares, ó Deus, e que amanhã, segundo a Tua boa mão e vontade, possamos estar aqui mais uma vez, para expormos o nosso coração à luz da Tua santa palavra, e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos aqui reunidos. A igreja do Senhor confirma dizendo amém. Paz do Senhor a todos, uma boa noite, muito obrigado. Em meu nome, pastor Danilson, supervisor da congregação, editor da reflexão, Stadec, na pessoa do pastor Oziano, nosso diretor, aos líderes da nossa igreja, a todos presentes, Deus os abençoe. Minha gratidão ao nosso tradutor, irmão Nilo, Deus te abençoe por esta cooperação.